Em uma das passagens mais marcantes de eles, os juízes, vistos por nós, os advogados, Piero Calamandrei escreveu, abre aspas, encontrar os argumentos, missão do advogado, é tecnicamente mais árduo que escolher entre esses argumentos descobertos pelos defensores. É isto que faz o juiz, fecha aspas. A reflexão revela que a justiça não se constrói apenas na decisão do magistrado, mas também na qualidade dos argumentos apresentados por quem atua no processo. Poucos juristas brasileiros percorreram essas diferentes perspectivas com tanta autoridade quanto o doutor Eugênio Pacelli, que, antes de ser os mais influentes criminalistas do país, foi membro da Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais e também do Ministério Público Federal. O professor Pacelli conhece por experiência própria os desafios da acusação, da defesa e do compromisso comum que ambas devem guardar com a Constituição e com o devido processo legal. Nessa entrevista, conversaremos sobre a sua trajetória, a sua visão do processo penal brasileiro e também do atual desafio que ele vem tendo como advogado de um dos réus do famoso caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal. Professor, muito obrigado pela presença. É um imenso prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Leonardo. Prazer é todo meu. Espero dar conta de responder aí as questões. Não, com certeza dará, professor. Professor, a primeira pergunta aqui. O senhor foi procurador-geral, procurador regional da República, o senhor foi procurador do Estado de Minas, o senhor teve do lado da acusação, digamos assim, no MPF, e hoje tá do lado aí da defesa. E o que eu queria entender inicialmente, Não, mas antes de tudo, você está esquecendo, eu fui bom de bola quando... Ah, é? Quando... Conta isso para mim um pouquinho. Quando adolescente, que posição? E fui também ex-RIP. Canhoto? Não, eu jogava de ponta direita. Ponta direita? Hoje o nosso querido Ryan não seria páreo. E em algum clube específico? Ou na várzea? Joguei bola no Cruzeiro, futebol de salão. Cruzeiro? Olha só, que interessante. Mas isso aí... E RIP por quê? Ex-RIP, porque na época eu tocava violão e participava de festivais de música e nem pensava em direito ainda e realmente foi uma trajetória interessante, porque quando eu decidi estudar, eu já estava com o cabelo nas costas e usando sandalinha. Barba porque não tinha, senão eu também teria usado. Mas o modelo padrão de hippie. Isso lá no interior de Minas? Em Belo Horizonte. Belo Horizonte? Eu passava muitas férias no interior de Minas, né? Mas era o meu agir normal até após a adolescência era esse. E do mundo também. Era uma época que os hippies estavam fazendo sucesso, né? Cinema, né? Naquela época, década de 70, Sim. início da década de 70, música, movimentos culturais muito relevantes. Sim. E os hippies tinham muita ligação com isso. E isso de alguma forma influenciou na sua vida, assim, pro bem? Eu acho que de certo modo... Porque a liberdade está ali também, né? De certo modo, tudo que você faz na vida compõe o seu cenário, né? O seus conjunto de atributos, defeitos e virtudes. Sim. E a experiência que eu tive com música, a experiência que eu tive com artes, de modo geral, cinema, cultura, isso tudo nos conduziu para um caminho muito bom de literatura. Porque a literatura tem muito a ver com direito e tem muito a ver com texto. E eu sempre tive muito prazer de texto, seja de leitura, seja de produção. Então eu acho que isso acaba que influenciou um pouco o meu modo da minha visão de mundo. Que texto? Senhor, assim... Não, é assim, eu digo texto de modo geral, né? Literatura de modo geral, mas eu sou, e devo confessar, eu sou... Fã de qual? Até hoje eu releio pela 10ª vez Machado de Assis. Machado de Assis. A coleção inteira. Que incrível. Que incrível, que incrível. Jorge Amado também. Qual conto o senhor mais gosta de Machado? Conto? O Alienista é dos mais interessantes. Interessante. Quincas Borba, no romance. Eu entrevistei o ministro Gilmar e perguntei a ele qual literatura ele gostava mais. Ele disse Machado também. E ele disse do conto da agulha e da linha. Me esqueci o nome agora, fugiu da memória, mas, enfim, tem essa semelhança. O Gilmar dá para ver, ele tem um texto primoroso. É por isso, né? Quem lê, né? Bom, e essas posições antagônicas, né? Primeiro na acusação e depois na defesa. Como lidar com as premissas diferentes de cada uma no dia a dia? Essa pergunta, ela diz quase tudo de quando eu saí. As pessoas me perguntavam.
como é que é estar do outro lado do balcão? Eu falei, para mim nunca teve balcão, para começo de conversa. Interessante isso. Eu estava no Ministério Público, mas eu estava no Ministério Público como alguém do Ministério Público de 1988. Ou seja, para mim, o Ministério Público tem uma configuração constitucional muito clara que o coloca como custos legis. A quem cabe zelar pela ordem jurídica, né, pelos direitos individuais homogêneos, direitos coletivos difusos. E eu sempre levei isso muito a sério. Então, eu sempre fui um membro de Ministério Público que incomodava um pouco os colegas, porque eu não via o direito penal como eles viam. E eu sempre procurei me posicionar como alguém com a neutralidade, um distanciamento necessário para apreciar as coisas sob uma perspectiva legal e não sob perspectiva acusatória. E isso, para mim, então, facilitou muito a transição para a passagem para a defesa. Né? Como eu tinha uma visão de mundo, e continuo tendo, do direito como do Ministério Público como custos legis, hoje na defesa eu faço aquilo que eu fazia, só que do ponto de vista processual um pouco diferente. Naturalmente que eu, como advogado, não posso postular contrariamente aos interesses da defesa. Sim. Eu não tenho essa liberdade. Quando o Ministério Público eu tinha. Eu não tinha compromisso com a acusação, com a denúncia, com a prova para a acusação. Eu era inteiramente livre. E hoje eu não tenho essa liberdade, mas transito muito bem com a defesa da legalidade, que é algo que está inerente em qualquer defesa criminal, porque, infelizmente, e a cada dia que passa eu fico mais desesperançoso com relação a isso. Por quê? Não, eu digo assim, nós continuamos tendo um padrão de ilegalidade como modo de ser Sim. da instituição. Sim. Então isso provoca grandes transtornos na vida de todo mundo e ninguém percebe isso. Tá. E me diga quando que houve esse turnover, né? Quando que mudou do MP para a advocacia? Ano Eu mesmo. saí do Ministério Público no dia 19 de setembro de 2014. Eu me lembro por várias razões, e até hoje... Estava em Brasília ou não? Estava em Brasília. Até hoje eu me lembro, até hoje eu sonho estando no Ministério Público, é o negócio mais interessante do mundo. Até hoje eu sonho com antigos colegas da Procuradoria e... Saudade. Enfim, não, eu tenho uma gratidão muito grande, sabe, ao Ministério Público. Uma gratidão, assim... Eu me formei, do ponto de vista jurídico, no Ministério Público. Foram 21 anos. Então, eu ali, eu consegui construir uma carreira do ponto de vista técnico-jurídico. Foi ali, foi a partir da minha vivência pessoal como procurador da República, da minha interação com a magistratura, com defesa. Então, aquilo ali, eu sou muito grato ao Ministério Público e até hoje eu tenho essas passagens de recordação muito positivas da instituição. E foi importante para virar doutrinador também? Olha, tá aí algo que talvez faça sentido mesmo, porque talvez resida na discordância, no dissenso, a vontade de produção, não é? Então, provavelmente, por eu ser como era, estar onde estava e discordar como discordava de várias questões, eu me vi movido a ter uma iniciativa de produção literária. E também tem um outro fator. Eu me lembro que o processo penal da época, isso aí é 1995, o processo penal da época ainda era um processo penal não constitucionalizado. Era um processo penal ainda muito preso ao CPP, que é de 41, né? Muito antigo. Reformas e tal. Exato, é. E isso, então, acabou me empurrando para uma produção. E eu acho que eu me dei bem no sentido de chegar livre, liberto, sem nenhum tipo de preconceito ou de vinculação a ideologias tais ou quais. Então eu fiz um livro, comecei a produzir o curso de processo penal, absolutamente livre quanto às consequências e quanto ao que eu iria defender. E o senhor influenciou muitos doutrinadores, não tenho dúvida. Quais doutrinadores te inspiraram no processo penal? Essa já é mais difícil a pergunta, porque eu me vejo com algumas dificuldades. Eu posso dizer que há a escola paulista com Ada, com Cândido Dinamarco, de processo. Teoria geral, né? Teoria geral do tem um processo, exato. É um livro que fez muita gente, né,
praticamente todas as faculdades públicas que eu conhecia adotavam a teoria minha... geral do processo, de ADA. Sim. Então, do ponto de vista do processo, da teoria do processo, havia muita gente qualificada e eu era tributário dessa doutrina. Haroldo Plínio Gonçalves, em Minas, Humberto Teodoro, Celso Barbi, Galeno Lacerda. O processo civil brasileiro era muito rico, Sim. muito rico. Adualdo Furtado, Fabrício. O pessoal buscou fonte na Itália, né? Diretamente. Né? Sim, sim. Havia um diálogo muito grande com a Itália na teoria do processo. Italianos e alemães discutindo direito de ação durante 100 anos, coisa mais chata do mundo. Eu achava aquilo, eu começando a ver processo penal, eu achava aquilo o fim do mundo. Em pleno 1995, 6, gente defendendo teses de doutorado, discutindo o direito, direito subjetivo, potestativo, enfim, eu achava aquilo tudo uma falta de razoabilidade técnica científica. Interessante. E fui parar no processo penal. Um autor que me chamava muita atenção era Vicente Greco. É um texto primoroso, Magalhães Noronha também tinha um texto muito bom, mas eram autores muito presos, aprisionados às categorias daquela época, que eram categorias válidas, evidentemente. Várias delas seguiram seu curso com algumas modificações, mas de todo modo era um processo penal não constitucionalizado. Isso me incomodava, porque eu achava que quem escrevia processo penal depois de 88 deveria modificar suas premissas. E o senhor participou da comissão de juristas responsável pelo projeto de código processo penal, né? Uhum. De 2010, se não me engano, o projeto. 2009. 2009, pronto. E eu tenho algumas dúvidas ali, assim. Muita gente critica, outras pessoas dizem que ali houve o equilíbrio das garantias da defesa com a eficiência da investigação. Mas, por exemplo, o próprio Ministério Público de Santa Catarina, fui pesquisar, diz que o projeto propõe o fim do GAECO, a extinção de forças-tarefas, terceirização telefônica com requisitos parecidos com o da denúncia, algumas, talvez, dificuldades que teriam de se investigar o crime organizado e tal. Isso é verdade? Isso nem passa perto de ser verdade, né? O problema todo, quando se faz uma atividade pré-legislativa, é que você não tem a mesma liberdade que você teria no pensar, na teoria, né? Sim. Das suas preferências. Não significa que você está numa comissão para reforma de código, que você vá dar preferência às suas escolhas. Sim. Esse é um debate que leva em conta as preferências de vários setores. Então, eu trabalhei com pessoas que pensavam parecidos, mas também havia divergências. E essas divergências eram representativas de movimentos de juízes e de membros do Ministério Público. Mas eu reputo isso uma fragilidade que tem a ver muito com o espírito corporativo, sabe? A pessoa não percebeu que a ideia não era aquela. Todo mundo criticou o juiz das garantias, a magistratura fez um movimento radical, como se eles fossem submetidos agora à posição de alface, uma coisa assim, samambaia, que o juiz não teria nenhuma iniciativa e tal. Eu nunca defendi isso, aliás, sempre defendi o contrário. Hoje, eu chamo a atenção, por exemplo, de Moraes da Rosa, de Jacinto, Miranda, Auri, que eram pessoas que sempre defenderam um processo de partes. E eu dizia que as escolhas pessoais de cada um são pessoais de cada um. Nós não podemos interpretar o mundo de acordo com a nossa perspectiva. Então eu não via nenhuma inconstitucionalidade nas questões que eles viam e, sobretudo, no papel do juiz. Se há uma deformação da magistratura no trabalhar, no operacionalizar as normas, este é um problema humano, não é um problema legislativo. Então, esse projeto me pareceu um projeto bem pensado e que, de fato, se posicionou de modo muito claro quanto à estrutura acusatória. Esse foi o grande ganho. Hoje, o artigo 3º é um artigo que me é muito caro do CPP. Sim. Porque esse artigo eu costurei o texto. Eu queria dizer que a estrutura acusatória, ela pelo menos tinha que ter uma consequência imediata, que é impedir que o juiz substituísse o Ministério Público nas funções. Como era antigamente. Como sempre foi feito. Quando eu entrei, eu via juízes deixando a audiência ser tocada por promotor.
E depois ele assinava. Então, há muita distorção na leitura, na receptividade de uma nova orientação normativa. E as instituições ficaram sempre um pouco incomodadas com isso, porque, na verdade, não satisfazia as preferências ideológicas e teóricas de todo mundo, e isso causou esse rebuliço. Mas, de modo geral, aquilo que prevíamos, aquilo que estipulamos, veio a ser acolhido depois, sobretudo no pacote anticrime. Ah, é? Então os institutos que o senhor entende que talvez... Que institutos ficaram para trás desse código, o senhor entende que talvez pudessem voltar? O que ficou para trás, e talvez isso pudesse ser corrigido via interpretação constitucional, é exatamente uma concepção, uma configuração de ampla defesa um pouco melhor. Sempre disse, e mantenho, que você pode estar numa ordem penal absolutamente autoritária, que preveja pena de morte e ter um processo penal democrático. Por mais paradoxal que seja, a ampla defesa é um modo de que você realiza a dialética, o confronto de teses, dando preferência para a solução da dúvida. Porque o que é uma acusação? Uma acusação é uma imputação feita pelo Estado que impõe a alguém não a titularidade, que discute titularidade de direito subjetivo, mas que impõe a alguém uma gravíssima responsabilidade. Certo. Então, é natural que você parta da dúvida. O juiz deve duvidar da acusação. É este o ponto que eu sempre defendi. Por que deve duvidar? Ora, porque o papel da magistratura é exatamente, no final do processo dialético de tese e antítese, haja uma suprassunção daquela tese inicial, mas de tal modo que se consiga abranger todas as discussões possíveis. E por isso que se tem a ampla defesa como uma necessidade de defesa. Não é lícito, não é possível ao réu dizer, não, eu dispenso defesa. Porque não interessa só a ele. Essa é uma questão que precisa ser melhor colocada. O Estado, quando vai condenar alguém, ele precisa estar livre de dúvida, mas é no interesse da jurisdição. Pouco importa se o réu não quer se movimentar na defesa. Eu tenho que nomear um defensor, daí ampla defesa. Daí porque quando o Ministério Público Federal, eu cansei de participar de instrução produzindo prova contra a acusação. Porque eu precisava estar seguro quando eu fosse lançar alegações finais, eu precisava estar seguro do que eu iria requerer. Se era absolvição, se era condenação. Como se juiz fosse. Não, isso, como se juiz fosse. E eu vejo o seguinte, isso o Supremo não entende, o STJ não entende, parece que ninguém entende. O réu não pode ser culpado por suas más escolhas. Não é porque o advogado dele, não é porque ele tem advogado, escolheu o advogado, que ele deve ser condenado pelas escolhas deles. O advogado é péssimo, é péssimo. Então é preciso que o Estado olhe melhor se ele ficou indefeso. Se havia algo a ser feito e não foi feito. E isso, ninguém se preocupa mais com isso, eu te dou um exemplo. Quando você trabalha coisa julgada penal e a rescindibilidade da coisa julgada, até hoje você vê gente falando estabilidade e segurança jurídica. Como assim? Você rever uma decisão condenatória e libertar o inocente pode produzir alguma insegurança jurídica? É uma coisa absurda. Mas isso, para mim, decorre dessa visão privatista de direito que coloca em mão das partes a responsabilidade da construção da verdade. Entendeu? E eu acho que o Estado tem que ter muita preocupação com o resultado do processo. O processo civil, não. Eu entendo que o processo civil, claro que deveria, as ações coletivas, as ações difusas, isso tudo é um papel que a sociedade brasileira, que as instituições brasileiras devem zelar. Mas, de todo modo, eu entendo que uma parte A e uma parte B disputem a sua titularidade de direitos e que haja uma solução, e que haja uma coisa julgada, e que passe o prazo de rescindibilidade. Por quê? Porque a decisão não penal, ela interfere em relações jurídicas relevantes na vida das pessoas. Então, se você vai mexer depois... depois de passar já perdeu a liberdade. Você vai atrapalhar um monte de gente que não teve nada a ver com isso. Mas, professor, como que o Estado vai ter requisitos
objetivos para identificar que aquela não foi uma defesa boa? Difícil isso, né? Não, sempre é difícil você tornar subjetivo algo que só é pensado do ponto de vista objetivo. Perfeito. Então, é fácil dizer assim. Esse é o ponto. O juiz não pode substituir o juiz bom. Como é que ele estaria substituindo? Eu dou um exemplo. Numa audiência de instrução, acabou a prova, as testemunhas da acusação, a defesa lança os seus testemunhos e o juiz resolve dirimir dúvidas. Essa decisão de dirimir dúvidas deveria atentar, primeiro, para o Código de Processo Penal, em que o juiz só pode dirimir dúvidas quando houver dúvidas. Ou seja, é preciso que a outra parte levante uma dúvida, e não que ele tenha uma dúvida pessoal dele. Sistema acusatório, né? Claro, então assim, há pontos difíceis, claro que há. O réu está em defesa de que maneira? Quando você vê uma alegações finais, em que se não explora a prova, você vê alguém que já começa a padecer Sim. de defesa. É claro que há aqui uma questão que é muito importante, do ponto de vista processual, são as nulidades. Advogado gosta muito de nulidade. Advogado quase que vive para nulidade. Nulidade de algibeira. De algibeira. E eu sempre detestei isso. Eu era Ministério Público, mas eu ficava transtornado em ver um réu praticamente indefeso, já que o advogado só insistia em problemas de inépcia, em problemas de nulidade. Isso não deixa de ser um compromisso constitucional. Não, de fato mas o problema não é isso. Você tem o dever constitucional de defender, mas você não tem, por exemplo, o dever de mentir claramente numa defesa. Sim. Você não pode dizer assim, não foi o réu, mas se foi o réu, foi legítima defesa. Você não pode desconstruir o que você fala a partir da necessidade de uma defesa. O que eu disse era o seu compromisso constitucional. Exato. Então, com assim, a nulidade de algibeira... Isso. Quando você começa a inventar história para apontar vício, você está atrapalhando a jurisdição mesmo. E eu não sei até onde vai o dever do advogado criminalista. Se ele tem o dever de realmente explorar tantas inconsistências. Uma delas, eu tenho certeza que é preciso que se faça até o final, e os tribunais estão alimentando vários monstros. São as ilegalidades praticadas na fase de investigação. Essas são as piores, porque ali você tem poder público, polícia, produzindo ilegalidade conhecida, porque sabe que não pode fazer isso sem mandato, sabe que não pode fazer interceptação assim, sabe que não pode chutar a porta dizendo que deve ter tráfico de droga, deve ter droga lá dentro. Então, esse tipo de ilegalidade, o judiciário não poderia dar guarita. O problema é que chega no tribunal e fala assim, o processo tem 5 anos, se eu acabar com isso aqui, eu vou estar proclamando a impunidade. Não, o senhor tem que pensar mais adiante. O senhor vai aqui, talvez, sim, afastar a punição de quem merecesse, mas no futuro o senhor vai estar protegendo um monte de casa que não vai mais ser violada porque o senhor já disse à autoridade policial que não irá aproveitar a prova. E esse é um problema. É o efeito dissuasório das nulidades, da prova ilícita. É preciso que o Estado seja convencido. Não adianta você produzir prova ilícita que nós não vamos dar guarida a isso. E esse é um problema que o Supremo retomou recentemente, cassando vários acordos do STJ, tomou uma posição mais permissiva, digamos assim, para a polícia, né? E isso tem a ver com o que eu estou dizendo. Tem a ver, assim, quando você chega, depois de uma longa caminhada, de uma longa estrada, chega no Tribunal Superior e vê tudo indo água abaixo, você tem aquela sensação de ineficácia, de impotência, que não é... Meu Deus, a gente não consegue fazer justiça porque tem um idiota que fez uma porcaria lá atrás e a gente vai ter que anular aqui. Não vamos anular, não vamos fazer aquilo. Eu vejo o Supremo, talvez a gente já esteja entrando num debate mais complexo, eu vejo o Supremo com um grande problema, e já é de muito tempo. O último penalista que eu vi no Supremo foi o ministro Sepúlveda Pertence. Um dos maiores ministros. E ele não foi penalista. É que o Sepúlveda era gênio. Então, ele transitava em qualquer disciplina jurídica, em qualquer pensamento jurídico. Né? Era um homem, um jurista completo. O senhor conheceu? Conheci.
conheci, ele me citava e isso me deixou assim, ainda mais fã dele, porque ele tinha uma humildade que era um negócio assim, impressionante. Quando eu o encontrei pela primeira vez, ele dizia que era meu leitor. Eu falava, pelo amor de Deus, meu leitor. E eu aqui... Nossa, Sepúlveda para mim era o máximo. Se pudesse voltar no tempo e escolher um ministro para conhecer, seria ele. Nossa Senhora. Então, o que acontece? O Supremo vem, composição após composição, sem penalista nenhum. Nenhum. E aí você vê privatistas como Fachin, é um grande de grande erudição. Sim. De direito privado, não tem a menor dúvida. E de literatura também, viu? Sim. Não, Fachin é um homem de letrado na acepção da palavra. Né? Tivemos Barroso, constitucionalista, que não sabia absolutamente nada de penal, absolutamente nada de penal, e talvez não tenha feito esforço para aprender. E aí, Gilmar Mendes é a grande figura do Supremo, hoje, do ponto de vista de uma técnica jurídica, sim, porque tem lastro intelectual, teórico, transita bem na área, e dialoga direito penal sem olhar para o voto. Isso é verdade. Essa é que é a questão. Porque tem uma coisa é você ler o seu voto, produzido com muita reflexão e cautela. Sim. Depois, num debate ali acalorado, aí você vê quem tem garrafa para vender, quem é que pode realmente discutir num nível mais elevado. E aí, o direito penal no Supremo ainda é um ilustre desconhecido. E falar isso é muito problemático? Claro que é, eu sei das repercussões negativas que eu posso causar, um desconforto que eu posso causar dizendo isso, mas eu também tenho um modo de justificar. O ministro Supremo, ele é quase um super-homem. Quer dizer, ele tem que ser um super-homem para dar conta. Pronto. Não é? Porque a pessoa é colocada numa instância que tem que saber de direito previdenciário e direito militar, passando por trabalhista, que talvez nem seja direito, isso é só uma brincadeira, que, já que o Marco Aurélio já saiu, eu posso brincar um pouco mais com o direito do trabalho. Mas assim... E a ministra Rosa também. Sim, exato. Então, assim... exige-se muita erudição, muita dedicação para ministro do Supremo. E é claro que nem todo mundo, não se pode cobrar de todo mundo essa incursão teórica. Mas acho que haveria que ter um maior desprendimento e humildade para que se fizesse um esforço mais aprofundado para conhecer a matéria. Nós temos lá o ministro, por exemplo, Cristiano Zanin, tem um bom trânsito na área penal, tem tido bons votos nesse sentido. O ministro Alexandre veio do MP também, né? Tem uma prática penal, assim... Veio do MP, não, veio dos MPs mais duros... São Paulo é conservadores do Brasil. De São Paulo, é? O MP de São Paulo, historicamente, é um MP... duro, a gente precisa melhorar essa questão, né? A palavra é muito mal... Sim. Eu vou melhorar. Dizer que é duro... Menos garantista? Também não tem a ver com garantismo. É uma instituição que acredita no direito penal mais do que devia. Entende? Quando você acha que esse instrumento que você maneja, ele realmente é a solução para todos os males... você produz muita miséria. O direito penal precisa ser refletido um pouco mais, porque eu não posso botar na cadeia alguém que subtraiu um pão de forma no supermercado, como se o tipo penal em abstrato é, mas no concreto, do ponto de vista da materialidade do tipicidade material, como se tivesse a mesma coisa em relação a alguém que assalta um banco, ou em relação a gestores de instituição financeira. A abstração da norma pede juízo interpretativo. A norma não pode dizer tudo. A norma diz apenas os elementos típicos normativos. Agora, aplicar isso a um caso concreto não é para engenheiro. É para jurista. Ele que tem que saber como sopesar, qual é o grau de alcance dessa norma penal e o que ela não precisa atingir. E isso eu acho que está em falta no Supremo também. Interessante, saiu um pouco mais da moldura. Direito penal é o ser humano que está ali, né? É muito fácil você ver só processo, ainda mais agora que é eletrônico.
você não vê o ser humano. Você não vê o ser humano na cadeia. Você não vê a pessoa presa. Você não vê a devastação que você produz numa família. É uma coisa que, se todo mundo pensasse um pouco ou tivesse contato pessoal com as tragédias sociais, aí alguém corre para gritar, aí a vítima, calma, não tô fazendo competição de tragédia, não. Claro, a vítima já sofreu uma grande tragédia. Eu estou falando é que os familiares de agentes de crime também sofrem um dano muito grande. E ninguém preocupa com o custo social da pena. Né? Sobretudo quando a gente fala de prisões cautelares, que deveriam ser prisões provisórias. Deveriam ser prisões provisórias. Aliás, uma crítica que eu já quero mandar. Diga, por favor. É que no Supremo parece que tem um código diferente, um código de processo penal diferente. Como assim? A gente vê que quando o réu está preso, há um prazo para oferecer denúncia. Não é? Sim. Claro que esse prazo às vezes é ultrapassado, porque é uma certa complexidade. E assim você faz um juízo de prazo, somatório de prazo de instrução, e vai aceitando essa prisão provisória cautelar até que se chegue ao final da instrução. Hoje 90 dias, né? A 90 dias você tem que fazer uma reavaliação, mas aí Sim. já chegaremos lá. O que a gente vê? No Supremo, agora, o novo Supremo, a partir de 2018, o novo Supremo lida de modo muito radical com a fase de investigação. Nós temos prisões cautelares no Supremo que duram muito mais do que deviam. Recentemente, há uma decisão do ministro Zanin que realmente reconheceu um excesso de prisão na fase de investigação e mandou soltar. Mas assim, deveria ter reconhecido antes, porque o prazo de 90 dias para reavaliar a necessidade da prisão cautelar não é para ser tratado como é tratado em todos os tribunais. Como impróprio, né? Não, os tribunais dizem assim, não havendo nenhuma modificação dos fatos. Ora, não é nada disso. Quando a lei diz fundamente em 90 dias... Uma nova decisão. É você dizer que, mesmo decorridos 90 dias, ainda se faz necessária a prisão. Por A, por B, por C. Pode haver identidade entre o A e o B e o C? Pode. Mas diga. Entendi. A gente precisa saber que você leu. Questão de fundamentação. A gente precisa saber que há um exame concreto. Eu não posso ficar trocando carimbo. Prisões não são carimbos. Mas é um trabalho hercúleo você lidar com tantos processos e tal. Bom, primeiro, ninguém obrigou ninguém a ser ministro. Ninguém obrigou ninguém a ser desembargador. As pessoas fazem as suas escolhas e depois não podem reclamar porque não dão conta das suas escolhas. O sistema é ruim? É um problema sistêmico, sem dúvida. Sim, é ruim, é péssimo. Mas nem por isso nós vamos rasgar o direito e simplesmente fazer rodar a roda, girar a roda. Sim. Falando em prisão, eu queria falar um pouquinho do caso do Banco Master, professor. Eu tenho certas limitações a isso em razão da claro, defesa que faço. Fique à vontade para pontuar isso, tá? Só para contextualizar, o senhor, isso eu acho que o senhor pode dizer, né? O senhor é advogado do pai do Daniel Vorcaro, certo? Sim. E recentemente até viralizou um vídeo do senhor no STF em Foco, né? Na sessão da primeira turma. Foi uma sessão até... Acho que foi a primeira sessão presencial em que se tratou desse tema, já tinha sido no plenário virtual. E ali houve até uma... acho que o ministro Gilmar concedeu o pedido, concedeu a liberdade para o... substituição para domiciliar. Substituição para domiciliar, pronto. Mas a turma manteve, né, ele ficou vencido e em dado momento o senhor foi à tribuna, né, como é permitido para qualquer advogado para esclarecer uma questão de fato. E o relator, o ministro André Mendonça, a princípio não deixou, aí o ministro Gilmar interveio por ser o presidente e acabou ali. Senhor, não, mas é uma questão de fato. E vários advogados, mas inúmeros, acharam brava a sua conduta por representar a classe do advogado no sentido de eu preciso falar, né? E como é que foi esse bastidor? Teve alguma coisa antes? Queria entender mesmo. Na realidade, eu evidentemente, não só por dever de ofício, não só por dever de conduta pessoal, eu respeito todos os ministros do STJ, do Supremo, os desembargadores, juízes,
até ainda quero falar sobre o culto à autoridade do cargo, que é uma coisa nacional, tipicamente nacional. Sim. Né? Você Brasileiro, né? Você tem juiz, e o juiz do tribunal não pode ser juiz, ele tem que ser desembargador, tem que ser diferente um pouco. Aí o cara que está no tribunal acima não pode ser menor, então ele tem que ser ministro. E o juiz não pode ser juiz de piso, que ele fica bravo se é juiz de... Não pode ser. Tem juiz na Suprema Corte Americana, tem juiz na Corte Alemã, e no Brasil você tem que ter ministro. Que é uma cultura brasileira, talvez que passe pelo coronelismo. Né? Não bastava você ser um grande produtor de terra, de gado, etc., um grande agropecuarista, mas você tem que ser coronel também. Tem que ter o cargo, né? Você tem que ter o cargo, aquela autoridade conferida, legitimada pelo Estado. Mas não acho que seja o caso dos ministros, acho mais do brasileiro, não é, que identifica. Ou o senhor acha que os ministros também? Eu acho que isso é tipicamente brasileiro mesmo, esse louvor. Mas tem a ver com a sabugice que permeia, hoje em dia, a advocacia, mas chegaremos a isso. Tá bom. Deixa eu falar desse caso. Conta desse caso. Esse caso, eu tive surpresas negativas com a relatoria, porque, primeiro, a decretação da prisão preventiva é uma coisa. Quando ela foi decretada, eu fiz um agravo. Com esse agravo, eu não queria discutir só razões, não. Não era uma questão de argumento contra argumento. Eu trouxe documentos. Eu trouxe documentos que diziam que aquela interpretação feita de diálogos era uma interpretação feita a partir de um contexto que não existia. E que eu estava trazendo a prova para dizer que o contexto era outro. Então, era um agravo com nova documentação, ampla documentação. De interceptações telefônicas do seu cliente. Não só de interpretação. Não. Quem usou interceptação telefônica ou de dados telemáticos foi a polícia, que pegou um diálogo em que alguém dizia isso e aquilo. Isso. Só que Henrique, quando disse eu vou pagar isso, fica como antecipação do terreno. Essa frase, a polícia não quis nem olhar para ela. E é uma frase fundamental, porque Explica pra gente o caso fático. Toda a documentação que juntamos demonstrava o seguinte: havia desde 2021, antes dessa história de Daniel, Lauro Jardim, essa turma, 2021, 2022, havia. Esse processo está sob sigilo. Eu vou falar o que foi conhecido. Se o senhor puder, por favor. Não, o que foi conhecido, porque depois daquela... Se quiser eu falo também. Não, depois daquela sessão, o ministro levantou o sigilo. Sim. Durante 10 dias. Então, todos os fatos que eu estou dizendo já estão liberados. Então, o que nós juntamos? Nós juntamos contratos comerciais firmados entre pessoa jurídica do Henrique, pessoa jurídica do Luiz Felipe e do Manuel, no qual eles participariam por meio de comissão de intermediação imobiliária, e Manuel, que era alguém do Rio de Janeiro, ele fazia a vigilância de um imóvel de 120 hectares. Isso pela Multipar? Não. Isso pela empresa, pessoa jurídica dele, num contrato com a pessoa jurídica do Henrique. Perfeito. Então, nós mostramos que existe um empreendimento imobiliário para a construção de inúmeros imóveis. E temos lá pagamento de consultoria, pagamento de poceiro saindo. Não é uma ficção. Aquilo é desde 2021. Não é algo que se inventou depois da prisão. Então, mostramos que havia relações e os pagamentos seriam justificados por esses contratos. Não há como você imediatamente dizer que os contratos são falsos. Antigamente, havia o princípio da inocência. Em princípio, as pessoas são inocentes. Então, em princípio, eu estou justificando tudo o que eu disse. Agora, você dizer que isso aqui pode ser uma articulação para lastrear, bom, então, meu filho, me prova isso na frente. Agora você não pode dizer. E o que não era motivo para prisão. Não, e o que eu disse? O ministro André chamou atenção várias vezes durante seu longuíssimo voto, dizendo que havia pagamentos, esses pagamentos eu juntei na Procuradoria-Geral da República
uma semana antes. Eu fui na Procuradoria-Geral da República, abri um expediente para informar a Procuradoria tudo que diz respeito ao Henrique. Eu disse a eles, não tem colaboração porque ele não tem nada para delatar. Ele tem atitude colaborativa. E atitude colaborativa é isso, é dizer, podemos discutir o direito, mas os fatos não vamos discutir, então vamos apresentá-los. Entendi. E juntamos essa documentação antes desse julgamento. Mas aí o que vai a julgamento? É o agravo que eu fiz? Não, não é o agravo. O que vai a julgamento é a prisão preventiva para ad referendum do colegiado. Sim. Só que o ministro me junta um relatório policial de 80 páginas no dia. No dia. Não teve prazo para... E usou esse relatório na manutenção da prisão preventiva. Se aquilo lá era um julgamento ad referendum, a prisão que deveria ser julgada é aquela, a preventiva, sobre a qual teve vista a Procuradoria-Geral da República. E não o voto do ministro na sessão. Na sessão no qual ele empunhava o relatório de 80 páginas. Também, né? Também, mas de modo absolutamente com supremacia de fundamentação. Entendi. Era o que prevalecia na Era o que fundamentação. prevalecia. O ministro Gilmar enfrentou esse relatório, mas o ministro Nunes Marques e o ministro Fux certamente não nem souberam. viram. É. Não, nem viram esse relatório. Entendi. Certamente. Mas a defesa teve acesso. No dia. No dia da sessão? No dia da sessão. Ah, isso para mim não estava claro. Foi por isso que eu fui para esclarecer uma questão de fato e disse, Vossa Excelência acaba de sustentar seu voto num relatório que surgiu hoje. Verdade. E eu não tenho 2 minutos para explicar uma questão de fato. E aí o senhor fala, não, eu juntei os comprovantes. Não é só isso, não é só isso. Eu juntei um monte de documentos que ele não apreciou. Ele rejeita, em tese ele acha que pode ter isso e aquilo, mas ele não disse que os documentos contrariam a tese da polícia. Bom, e isso foi o fato que você se referiu a esse vídeo e tal. Eu não quis dizer, eu não quis desrespeitar, então, inclusive, eu fui ao gabinete no dia seguinte. E tu conversou com o ministro? O ministro, não, ele estava em reunião, mas eu conversei com 2 assessores dele, que estão próximos, e eles entenderam perfeitamente e sabiam que aquilo... A internet fez daquilo algo que aquilo não mas era. Mas não acho que foi desrespeitoso, não acho. Não foi mesmo, não, de jeito nenhum. Mas é que tem gente que falou... Foi corajoso. Acho que isso sim. Que é o dever do advogado. Esse é o meu dever, eu tenho que cumprir o meu dever. Claro, eu não tem posso, um mandato para cumprir. Eu não posso deixar uma afirmação que não corresponde aos fatos sem me contrapor a ela. O que estava sendo dito? Que havia um contrato prevendo 13 mil mensais para vigilância, mas que existiam muitos outros pagamentos. E eu queria dizer, existem outros contratos também. Que a gente juntou no recurso. Que a gente juntou, está lá, Vossa Excelência tem acesso e verá que não tem nada a ver com 13 mil por mês e tem a ver com empreendimento e com antecipações, como está naquele diálogo. Antecipação do terreno. Como está naquele diálogo. E o ministro Mendonça também foi muito respeitoso, eu não acho que tenha sido um embate entre vocês dois, não. Não foi. E o senhor acha que tem, como algumas pessoas dizem, resquício dos problemas ocorridos na Lava Jato, nesse caso do Master? O ministro Gilmar é especialmente refratário a comportamentos daquela natureza, né? Eu me lembro muito bem da Lava Jato e acho que foi um movimento importantíssimo. Acho que a Lava Jato prestou grandes serviços, mas como a gente não pode comemorar nada, logo depois começam a aparecer condutas absolutamente ilegais. Na Operação Spoofing, né? Sim, intoleráveis os comportamentos. Aquilo que era um exemplo, um modelo de atuação da persecução penal firme, se tornou, pelo menos aos olhos que tivemos condições de ver, mostrava um conluio. Ah, mas o pessoal merecia, porque o pessoal até devolveu o dinheiro, então o crime houve. Não é isso que eu estou discutindo. Eu não tenho a menor dúvida que houve os crimes apontados, as pessoas devolveram o dinheiro porque pegaram o dinheiro. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas a gente não está legitimando o Estado assim absolutista, não. A gente não pode legitimar. O Ministério Público não pode dialogar no privado
no boteco com o juiz. Não pode. Como a polícia não pode ser parceiro do juiz. Não é? Não pode existir uma relação unilateral que prive o Ministério Público ou que prive a defesa de qualquer informação. Isso não faz sentido. Então, por mais grave que seja o delito, por mais importante que seja a apuração, é preciso que quem trabalha com direito, os órgãos do poder público, tenham especial cautela. Porque eles não podem agir como criminosos. Eu não digo, eu respeito muito o ministro Gilmar para discordar dele quanto à memoração que ele fez da Lava Jato. Eu só não me animo a a traçar o mesmo paralelo, porque ainda está cedo. Mas é claro que é censurável o fato de você, num julgamento de decisão para referendo, você trazer um novo relatório de que ninguém tinha conhecimento. Isso é um comportamento errático. Está errado. Não deveria ter sido feito isso. É claro que o ministro André poderia ter decretado a prisão. De novo. Sim. Mas se é ad referendo, aí teria uma vota-se aquela decisão. Entendi. Não é? Mas agora, se há razões novas, por favor, olha, a polícia está representando de novo, eu estou decretando de novo. Pronto, é mais técnico e é mais correto. O que não dá é você trazer para o julgamento, ad referendo, uma decisão e trazer elementos novos nessa decisão. Isso eu falo de modo abstrato. Neste caso é este caso, mas em qualquer outro caso, isso é inadmissível. E não significa que nós estamos voltando ao Lava Jato, então, mas... Não significa isso, porque a gente não tem absolutamente nenhum elemento ainda. E quando eu falo absolutamente, eu estou dizendo do que eu sei. Mas eu entendo também que qualquer ministro que estivesse ali, se quisesse salientar o seu desconforto, deveria e poderia fazê-lo. Claro. Porque eles estavam ali para julgar A e foi-lhe apresentado B. Não, A mais B. Pronto. E a questão, ainda no caso do Banco Master, que a Polícia Federal estava nesse relatório, inclusive, é que talvez, supostamente, né, o pai de Daniel Worcaro teria sido das formas de conseguir desviar aí 2,2 bilhões e, enfim, eu vou falar sobre isso, porque também já é fato conhecido. Sim. E também é fato absurdo. Por que absurdo? Isso é porque é muito interessante. Eu até hoje estou sem entender. Eu fico perplexo. Assim que saiu essa reportagem, eu peticionei ao ministro dizendo, ministro... Ministro André ou ministro Toffoli? Ministro André. 2,3 bi, diz a polícia, que teria sido desviado o dinheiro do Márcio, de Fabiano. Isso, Reag. Multipar. Sabe o que tem lá? Nada. Não tem um tostão de ativo lá. Lá onde? Lá nessa conta em que disseram que tinha 2 bi de repasse, não tem um centavo. Quase que dá para dizer assim, olha, pode ficar para você se você achar. Porque, na verdade, aquilo lá é um empreendimento baseado no crédito carbono. Havia uma legislação em vigor, havia um terreno imenso de uma pessoa, e essa pessoa, então, criou um fundo. Um fundo e foi vender cotas. E essas cotas eram... Esse instituidor do fundo, que criador do fundo, ele mensurou o empreendimento futuro, se tudo desse certo, em 2,3 bi. Não é um centavo, uma vírgula de centavo. É um valor estimado. Valor estimado do empreendimento. Eu cansei de falar isso. Cansei de falar. Na polícia, falei com o relator, falei na Procuradoria-Geral da República. Até agora, ninguém quer discutir esse assunto. Então, quando você me pergunta, eu falo, tá muito bom o dinheiro lá, só que não existe. E o imóvel de 32 milhões de dólares lá na Flórida? Não tem a menor ideia. O imóvel que Henrique tem, sabe o que é liquidante? Liquidante é aquele que... liquidante é aquele que quer escalpelar tudo que for. EFB, Regimes Especiais de Empresa. Tudo que for da pessoa liquidada
e de qualquer possível ramificação, eles vão dizer que faz parte daquilo. Ao liquidante interessa dizer que todo membro da família Vorcaro tem dinheiro do Banco Vorcaro. Talvez o porteiro do prédio da família Vorcaro também tenha. Então, assim, gozado, o Henrique nasceu muito antes de Daniel. Sim, por óbvio. Ele é pai de Daniel, né? O Henrique tem 40 anos de trabalho na área imobiliária. O Henrique não nasceu ontem, não nasceu depois do Master. Ele tem uma trajetória de vida. Se você disser que ele tem problemas na sua vida imobiliária, se ele paga todo mundo, não paga, se vai na justiça, isso é uma outra história. Questão civil. Civil, não tem nada que ver com isso, né? Então, é preciso que as pessoas se disponham a entender que nem tudo que envolve Daniel envolve Vorcaro. Henrique comprou esse imóvel dele lá, com financiamento lá também, e com dinheiro que ele fez. Um negócio aqui tem nome e endereço. Do Promed, venda de um plano de negócio de hospital. E parte do dinheiro foi usado lá, e houve financiamento para o banco lá, nesse imóvel do Henrique. Agora tem outro imóvel que é de Daniel. São coisas diferentes. Sim, sim. A imprensa, infelizmente, mistura tudo para botar num balaio só. Esse é o problema. Esse de 32 milhões de dólares é do Daniel ou do... Eu não sei qual é esse. Tá. Pelo preço eu não sei, porque eu sei que havia um em Orlando, outro em Miami. O que o senhor diz é que não foi com dinheiro de suposto desvio, desse esquema de fraude financeira. Era o dinheiro da vida dele. Estou dizendo que o Henrique tem vida própria, independente de Daniel, e usou dinheiro da sua vida própria para comprar imóvel. Pois é, como lidar com um caso desse tamanho, midiático? Olha, é tudo muito difícil e eu entendo a posição tormentosa do ministro André. Difícil, muito complexo, deve receber pressões de todos os lados, imagino, né? Eu digo assim, pelas especulações e também pelo que o Sua Excelência falou no julgamento. Sim. Ele se disse... na verdade, foi a primeira vez que ele falou, né? Primeira vez que ele falou, e se disse pressionado e tal. Então é um caso muito complexo, muito difícil mesmo e que requer muita prudência, muita cautela. O que eu desejo muito que ele tenha, muita cautela, muita prudência, inclusive ouvindo a defesa, que é importante nessas horas, embora seja procedimento investigatório, é preciso que você também dê possibilidade de se contrapor a uma informação que pode não ser a verdadeira. E ele tem ouvido como ele falou que tem ouvido? Eu fui recebido, fiz um longo despacho com ele, mas infelizmente foi no dia em que ele manteve a prisão. O voto já estava pronto. Entendi. Foi um voto de 70 páginas e infelizmente eu não tive tempo de argumentar mais, mas ele me recebeu 1 hora de despacho. O gabinete sempre esteve aberto para isso, mas as nossas alegações não foram acolhidas. Ecoaram ainda. Não foram rechaçadas também, porque não teve o tempo para dizer, olha, esses documentos não são válidos. Entendi. Ninguém disse isso. Ainda ninguém disse isso. E como lidar? O senhor eu interrompi o senhor. Olha, não, lidar com isso é muito difícil também, porque o dia que você conhecer alguém que foi preso, você pode ter certeza absoluta, a família dele vai ser massacrada pelos credores. Devastada. Pelos credores? Não estou falando da dor, não. Nem pela mídia. Não, você já viu o que está sendo dito, que as pessoas estão cobrando o Henrique? Já. É consequência... Não, segundo a Polícia Federal, isso tudo é a turma cobrando os serviços deles. Eles não admitem a possibilidade de ser serviço que não tem nada a ver com aquilo. Mas por que estariam cobrando, então? Eu não entendi. Estão cobrando por quê? Porque Luiz Felipe faleceu. Luiz Felipe tem uma irmã e tem uma mãe. E Henrique, que tem contrato com o Felipe de imobiliário, que deve dinheiro ao Luiz Felipe por essa intermediação, que vai ser descontada no final, ele estava disposto a fazer um contrato com a filha e a mãe, dizendo que vai honrar o compromisso, apesar da morte do Luiz Felipe. Embora não houvesse inventário pronto. Você veja, Joana, segundo o voto do ministro, Joana, irmã de Luiz Felipe, teria sido silenciado, ameaçado, porque senão ela podia destruir a família Vorcaro. Isso é aquilo que é captado ali, num grupo que não participava ninguém, nem Henrique, num grupo entre eles. Olha,
Você já viu uma coisa dessa, um fato como esse, de ameaça a essa tal Joana, sem que Joana fosse ouvida? Você já viu isso? A Polícia Federal diz que fulana, nominada com CPF e endereço, teria sido ameaçada, queriam calar a fulana, e a polícia não vai lá ouvi-la. Não vai lá dizer assim, escuta, isso daqui é verdade? Faz sentido? Então, não há interesse em ouvir Joana. Isso, para mim, é surpreendente. É surpreendente esse desejo. Tanto que eu peticionei dizendo assim, por favor, ouçam Joana, ouçam Henrique. E nada. Não custa nada fazer isso, não é? E Ainda não... que Joana chegue lá e minta. A defesa quer ouvir. A defesa quer ouvir. Ainda que ela diga assim, não, me ameaçaram. Né? Ok, mas que diga, porque nós temos um contrato, nós temos ligações dela, tentando, não é extorquir, mas cobrando o tempo todo verbas que ela acha que o Henrique devia ao Luiz Felipe. E um de diálogo fala assim, mas você é inventariante? Já tem inventário? Ou seja, nós estamos falando de verbas para prática de ilicitude? Quer dizer, são problemas cíveis e não problemas de fraudes financeiras. Olha, Henrique tem nada a ver com essa turma, nada a ver com essa turma. E, aliás, essa turma, curioso, Henrique colocado como motivo da prisão, a participação com essa turma, não há uma mensagem de Henrique cobrando algum tipo de serviço, pedindo algum tipo de coisa. Eles falam que houve um pedido para identificar um processo tal. Isso foi deixado lá há muito tempo, capa de um processo que nem sigilo tinha mais. Então, assim, é muito difícil conduzir uma defesa dessa, porque você fica entre entre o seu dever profissional de defender. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu estive na polícia, no gabinete do ministro André, falei com 2 assessores e disse, com todas as letras, se eu estiver sendo enganado pelo Henrique, e tudo isso que eu apresentei não existir, eu saio da defesa imediatamente. Eu disse isso. Esse é um dever ético também, né? Hein? Esse é um dever ético. Dever ético. Porque o cara me engana, eu faço uma defesa, confronto, brigo por ela e é mentira? Estou indo embora. Estou indo embora. Só que, por enquanto, ninguém me convenceu que essas coisas não existam. Essas coisas existem. E elas têm um porquê. E o Supremo precisa explicar. Por que é que não se admite essa documentação que eu estou apresentando? Talvez ainda vão apreciar, né? Há uma espera. Sim. Vamos falar sobre uma coisa? Você ouviu falar de alguma pessoa com foro privativo que tivesse contato com a turma? Por que está no Supremo? Por que está no Supremo? Desde o inquérito 3515... O ministro Toffoli puxou, né? Puxou porque havia um deputado em outros fatos. Porque são vários fatos. Tem fato que envolve filme. Do Henrique não, do Henrique não. Do Henrique tem nada disso. O Henrique só entrou nessa história fato. Com essa história do Daniel. Né? Sim. Então, se Daniel tem turma, se Daniel manda quebrar dente de jornalista, se Daniel manda ameaçar não sei o quê, esse é um assunto de Daniel. Se o Supremo quer botar Henrique no meio dessa turma, me diga onde tem uma autoridade com foro privativo que faz parte deste ilícito que vocês estão dizendo. Porque o Supremo já disse que conexão não é motivo de manter quem não tem foro no Supremo. Esse é um tema polêmico no Supremo. Não é polêmico. Já foi polêmico. Hoje em dia, desde 2014, se decidiu que não cabe mais manter ninguém que tem foro, a não ser quando o caso for de continência. Ou seja... O senhor entende que não tem continência aí? Nenhuma. Seria preciso. Continência seriam várias pessoas acusadas do mesmo crime. Mas quem tem foro privativo que estaria acusado desses eventos da turma? Quem? É o deputado lá do Toffoli. Não tem nada a ver com a turma, não, senhor. O Toffoli puxou lá. Isso não tem nada a ver com a turma. São com outros ilícitos. Entendi. E, na verdade, isso aí, essa história do deputado... Já ouviu falar em tiro no pé? Não foi o Toffoli que inventou isso. Foi a defesa de Daniel que suscitou a possibilidade de ter foro no Supremo por conta desse daí. E é por isso que puxaram. Por isso que puxaram. Eu não sabia. Então, a história de Daniel Master envolve um monte de político. Agora, você acha que Ciro Nogueira tem alguma coisa a ver com a turma? Que Flávio Bolsonaro tem alguma coisa a ver com a turma? Ninguém tem nada a ver com a turma. Essa turma é história pessoal de Daniel. Que são senadores, teriam foro, né? Mas... Ninguém ali, deste fato, tem foro privativo.
Não há nem conexão, porque o fato de ser Daniel, que fez isso, fez aquilo com parlamentares, não tem a ver Com o caso do com o Henrique, é isso caso que do o Henrique. senhor Não entende. tem nada que ver. Não, Quer dizer, É fácil o entender. Master teria por que estar lá, mas não todo o Master. não todo master, claro, exatamente. Se eu tenho gestão temerária, gestão fraudulenta, você tem um monte de crimes contra o sistema financeiro, ok, estão lá. Tem político envolvido? Junta tudo no Supremo. Agora, o que tem a ver essa história dessa turma? Essa história dessa turma é toma de bandido. É história de bandido que teria feito ameaças de intimidação. Isso é coisa de bandido, assaltante de beira de estrada. Não tem parlamentar envolvido nisso. Quando vier uma denúncia dizendo que houve isso, corrupção, Aí Ciro, reúne. Flávio, Jacques Wagner, aí você vai ver assim, onde é que está a denúncia da turma mesmo? Ah, manda para a primeira instância. Por quê? Porque não tem ninguém envolvido nessa história. Porque em tese o que a polícia alega é que essa questão da fraude financeira teria sido utilizado a Multipar lá, que o, Não, mas a que Multipar, o, ok. o Henrique era presidente, Não, esses né? fatos, ok. Pra supostamente fazer a lavagem do dinheiro. Não tem problema Mas aí você. tá não tem ligado. problema você querer colocar Henrique em problemas de Daniel com Master, não. Tem problema nenhum. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando da turma. Sim. Henrique está preso por causa da turma. Sim, Não entendi. está preso por outro motivo. Por causa da ameaça ao Não Lauro Jardim. lá. Isso, não tem nada a ver com Multipar. Que seria a mesma organização criminosa, o que parece Qual organização que é essa? que a Polícia Federal entende, né? Mas assim, a gente também não tem muita clareza, né? Esse é um Não problema. tem nenhuma clareza. Na verdade, a organização criminosa, se você for dizer, você pode dizer Daniel, Felipe, Manuel e não sei o que lá mais, etc. Bom, esses caras têm uma organização criminosa para quê? Para intimidar os outros. Isso, Ok. isso. Para conseguir manter a fraude financeira. Acho que é essa que é a... Não, para conseguir manter a fraude financeira, não. O que Você a não polícia viu- alega. Não, não alega também, não. Mas, de novo, eu não tenho tanta clareza. Não, mas porque não alega. Os documentos não foram todos A polícia liberados. não alega isso. A polícia Interessante alega, saber. A polícia alega que essa turma intimidou um chefe de cozinha, ameaçou não sei o que lá mais, um namorado do Daniel, da filha do Daniel, o Lauro Jardim. Isso. Isso não tem nada que ver com Com as fraude fraudes financeira. financeiras. É uma É questão outro à parte. universo, gente. É outro universo. Isso aí já estaria na primeira instância há muito tempo se houvesse reflexão mais detida sobre isso. Se a jurisprudência do Supremo não mantém mais quem não tem foro no Supremo por simples conexão, já devia ter descido. Ou está esperando aparecer um parlamentar que mandou quebrar dente de Malu Gaspar. Eu usei só Malu Gaspar só para rimar. Sim, sim, Parlamentar Gaspar. Foi só para fazer sim. uma graça poética. Tá bom. Professor, mais algum aspecto desse caso que é tão importante que o senhor acha que deveria Não, vir a público? eu espero, diante da complexidade de tudo, eu só espero que o ministro André saiba da grandeza de tudo que acontece e que ele realmente possa ponderar também, não só a partir de uma lente única, precisa olhar com olhos também de outro lado, né? As perspectivas, dialética também pode ser feita na fase de investigação. Professor, muito obrigado, viu? Grande abraço.